Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel, trabalho aqui na Delivery e eu vou explicar para vocês como que funciona o nosso recurso de automações de marketing para o WhatsApp. Esse recurso ele basicamente foi desenvolvido com foco em trazer de volta aqueles clientes que já conhecem o seu estabelecimento, mas eles estão inativos há algum tempo, ou seja, eles não acessam o sistema, seja pelo robô, pelo cardápio digital, para poder fazer novos pedidos. Então, eu já vou passar aqui para a tela do meu computador. E para a gente acessar esse módulo, onde eu já estou aqui na verdade, é só a gente vir aqui no Mailing, no final do painel. E aí a gente clica em automações de marketing aqui, com o ícone do WhatsApp. Logo de cara você pode ver que a gente tem algumas diretrizes de funcionamento, né? O único ponto é que eu peço que você dê uma olhadinha no seu painel, pela sua conta, né? Nesse mesmo lugar aqui que eu estou, para ver se não teve algum ajuste, né? Pois com o tempo é possível que a gente faça algumas mudanças nessas questões aqui. Então, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu vou explicar quais são as diretrizes, mas você pode dar uma olhadinha no painel, ver se tem alguma divergência, e aí se tiver algo diferente e você não entenda logo de cara, você pode perguntar para o pessoal do suporte ou ver aqui na nossa central de ajuda, que vai estar sempre atualizada, certo? Bom, o primeiro item já diz basicamente o que eu havia comentado, que é que esse recurso ele vai disparar as mensagens para os clientes que já pediram pela plataforma, mas estão inativos há algum tempo. O segundo item a gente pode ver que está indicando para a gente sempre manter o WhatsApp conectado no sistema e para acessar o dashboard para consultar o status. Então, se a gente vir aqui no dashboard e descer até o final, a gente vê que o WhatsApp já está conectado. Já deixei pronto aqui para a gente poder fazer um teste depois. E aí, se você precisar desconectar por algum motivo, não recomendo fazer isso por aqui, em resetar, ou de repente você desconectar pelo próprio WhatsApp. É interessante vir através do inbox, aqui no canto superior, que é essa aba que eu já deixei aberta. Aí a gente viria em configurações aqui no cantinho. E aí, aqui por baixo da minha câmera, deixa eu só trocar para você poder ver, tem a opção de desligar. Ele já está desligado. Se ele estivesse ligado, ele estaria assim na cor verde. Então eu deixo desligado se você precisar ficar um tempo sem trabalhar com o robô, ou um dia que você não vai abrir ou vai fechar mais cedo. É melhor que você faça dessa maneira para quando você for utilizar as automações de marketing, não precisar sempre ficar reconectando e evitar qualquer tipo de comportamento inesperado por parte desse recurso, né, pelo fato do WhatsApp não estar ali conectado como esperado, certo? Vou voltar aqui a minha câmera para o outro lado, vamos voltar aqui para o dashboard e aí aqui em Mailing novamente, acessar as automações. No terceiro item que a gente parou aqui, ele está dizendo que os disparos são feitos na volumetria de 2 clientes por minuto. Então a gente não dispara as mensagens de todos os clientes de uma única vez. A gente faz de uma maneira que o WhatsApp entende como uma boa prática, que seria enviar aos pouquinhos, como se fosse um operador ali dentro do aplicativo, selecionando contato por contato e fazendo esse envio, tá certo? O quarto item aqui a gente tem uma limitação de 100 mensagens por dia, podendo ser personalizado futuramente, foi o que eu comentei sobre o ajuste que pode ser feito, então você dá uma olhada aí no seu painel se tem alguma diferença em relação a isso. E aí no quinto item a gente tem informando que o cliente recebe no máximo uma mensagem por dia, obedecendo a regra de prioridade das automações. Essa regra de prioridade eu já explico no final, tá certo? Mas significa que se apenas um cliente pode receber, apenas uma mensagem por dia esse cliente pode receber, então são 100 clientes por dia, tá? Assumindo aqui que ele está dizendo que são 100 mensagens. No sexto item a gente vê que a plataforma busca montar listas de transmissões com o máximo de variação dos contatos. Então sempre vai tentar mandar para pessoas diferentes, né? A não ser que chegue a um ponto que acabe esse leque de clientes que você tem na base e aí então comece a repetir. Mas conforme você for trabalhando com a gente, a base de clientes vai aumentando e aí sempre vai ter uma variação maior. Tudo bem? Aqui depois a gente tem alguns botões, seriam eles o inserir para cadastrar um novo registro de automação, prioridade, que eu vou explicar mais para o final, disparos, é uma lista para a gente poder ver quais disparos já foram feitos, no momento não tem nenhum. Voltando aqui a gente tem a lista de clientes bloqueados. Aqui a gente vai encontrar os clientes que optaram por sair dessa lista de transmissão, né, das nossas automações, porque a gente oferece a possibilidade de ele mandar uma resposta como sair, e aí ele não vai estar mais incluso nos próximos envios que a gente for fazer aqui pelo sistema. Isso porque caso ele se sinta incomodado em receber esse tipo de informação, né, promoções que você for disparar, aí é mais fácil que ele envie o sair do que de repente opte por bloquear o seu número ou acabe denunciando ali no WhatsApp, que não seria legal. Então a gente dá essa possibilidade para ele. Voltando aqui então à tela inicial, a gente pode inserir uma nova automação.
E aí aqui a gente vai escolher os campos, né? Tem algumas tags de substituição, mas eu já explico melhor como que funciona. O primeiro campo é o bot, você seleciona qual é o número que vai ser responsável por trabalhar com esses disparos. Aqui em datas de dias de inatividade do cliente, a gente informa quantos dias ele precisa estar sem realizar pedidos para poder incluir dentro desse filtro aqui da automação. Aqui a gente está com 30 dias, então se eu quiser mandar mensagens para clientes que não pedem 30 dias, eles vão encaixar aqui dentro dessa condição. Eu vou colocar como 7 para a gente poder fazer um teste, que é o mínimo que a gente consegue colocar por enquanto. Horário inicial dos disparos, a gente define aqui, por exemplo, às 18 horas, é o horário que eu vou iniciar o meu expediente, então vou deixar esse horário. E aí então até às 7 horas, como diz aqui no informativo, ele vai trabalhar para buscar esses clientes que se encontram na condição de 7 dias para receber essa mensagem. Sempre aqui a gente tem o ícone de i para você poder ver o que significa cada campo. A seguir a gente tem os dias da semana de funcionamento, né? Sem segredo nenhum. E aí o formato, como que a gente quer que essa mensagem seja disparada. Eu estou aqui como texto, poderia ser uma imagem com texto, vídeo com texto, áudio também com texto, aí vai 2 mensagens separadas. A gente tem a locução, que é basicamente um áudio onde a gente digita uma mensagem aqui e aí a plataforma vai transcrever para um áudio falado por um robô e aí o sistema vai disparar somente esse áudio falado pelo robô, tá? Voltando aqui em formato, vou deixar como texto mesmo para a gente fazer um teste. A gente pode colocar um número aqui só para a gente ver como é que essa mensagem vai ficar antes da gente disparar elas para os clientes de fato. Então a gente tem que salvar aqui a mensagem em editar. E aí com isso a gente já pode utilizar o botão aqui de teste. Já vou clicar, já informou para mim que deu tudo certo. Se eu acessar aqui o nosso inbox, voltar aqui nas conversas, a gente pode ver aqui no contato que eu adicionei que ele disparou. Esses 2 aqui são testes anteriores que eu havia feito, tá? Mas o que a gente recebeu agora foi esse daqui. E aí no final você pode ver que ele informa o seguinte: para não receber mais promoções ou avisos desse tipo, responda com sair. É aquela configuração que eu havia passado, né? Que ele pode responder aqui. Eu não consigo responder aqui agora com sair, não vai funcionar, porque foi apenas um teste feito através desse botão, né? O intuito dele é só para que você possa ver como essa mensagem vai chegar e de repente fazer alguma correção, tudo bem? Então eu vou salvar ele aqui agora e a gente vai ver na prática como que isso vai funcionar, tá? Só um minutinho. Bom, então eu defini aqui para os disparos iniciarem às 16 horas, que é mais ou menos o horário que eu estou gravando esse vídeo. E aí, se a gente vir aqui na lista de disparos, já deixei aberto aqui numa outra aba, você pode ver que ele já fez a coleta, né, dos clientes que devem receber essa mensagem aqui através da sua lista de clientes. Tudo bem? Então já adicionou aqui o pessoal, né? Já está mostrando todo mundo mesmo. Se a gente vir aqui na bolinha azul, ela está informando que está na fila para processar. Se por acaso ficar verde, significa que foi disparado. Aqui a gente tem no final 2 vezes o contato do Nicolas com números diferentes. O Nicolas vai receber essa mensagem primeiro, no primeiro minuto que for executado, depois o Igor, depois o Matheus e assim por diante, tá? Deixa eu atualizar aqui a tela, vamos ver se já chegou a mensagem para ele. Ainda não, é só a gente aguardar um tempinho que ela vai começar a ser disparada. Então vou dar um corte aqui no vídeo só para a gente poder já ver isso funcionando. Prontinho então, alguns disparos já foram feitos. Você pode ver aqui que os 3 finais, o Nicolas em 2 contatos, né, e o Igor receberam. Aqui em cima o Júlio recebeu também. Outros deram como falha e alguns estão na fila para processar. Eu acabei desligando a mensagem para que o restante não recebesse, fossem somente alguns para a gente ver. E essas falhas que acabaram ocorrendo são porque esses números eles são fictícios, a gente utiliza aqui como teste para realizar pedidos dentro da nossa plataforma. Então, se a gente clicar aqui em ver falha, você pode ver que está dizendo que o contato não foi encontrado dentro da nossa API, ok? Se você de repente quer enviar uma imagem, mas você esqueceu de subir a imagem, pode ser que ocorra uma falha também. Então existe um mecanismo aqui de detecção de falhas para esse tipo de situação. Aí você vai ver o porquê que esse cliente não recebeu. Aí você pode informar aqui para o pessoal do suporte, para eles te ajudarem a corrigir isso, né? Ou se de repente ocorreu algum bug, você pode também passar aqui para a gente e a gente já verifica na hora o porquê que isso está acontecendo. Mas é bem difícil disso acontecer. No geral, sempre vai acabar acontecendo de a mensagem ficar como processada, tá? Se a gente acessar aqui o inbox, você pode ver que na conversa aqui com o Igor, por exemplo, ele recebeu essa mensagem de teste e aí ele digitou sair que ele não deseja receber mais promoções como essa. Ele já mostrou aqui o seguinte: o seu número foi removido da nossa lista, você não receberá mais mensagens como esta até mais.
E aí, se a gente vier aqui de volta, a gente pode vir em clientes bloqueados. O Igor já vai estar listado. Da próxima vez que o sistema detectar que ele está um tempo sem pedir, não vai colocar ele na lista de disparos, né? E aí já não vai ter esse probleminha dele se sentir incomodado de repente com essa situação. Tudo bem? Bom, voltando aqui, a gente tem uma outra questão para ver antes de partir para a parte da prioridade, que é as nossas tags de substituição. Então você pode utilizar essas tags aqui da seguinte maneira. Você copia, né, da forma como está aqui, e aí você cola dentro da mensagem. O sistema vai transformar isso no seu link do cardápio. A diferença é que ele já vai ir com um parâmetro de dados do cliente preenchidos. Se você mandar o seu cardápio somente com o link dele, né, com o final delivery.app, todos os clientes vão acessar o mesmo cardápio, né, da mesma forma. O que muda quando a gente manda com os dados do cliente é que ele não precisa preencher esses dados para poder fazer a compra, né, o seu nome e o seu telefone, porque eles já são pegos pelo robô do WhatsApp. Então é interessante quando você for disponibilizar o seu link do cardápio aqui dentro dessa mensagem, você utilizar essa tag aqui. E aí ela vai ser disparada com HTTPS, aí vai ter lá o nome do seu restaurante, .delivery.app, e aí vai ter um código do cliente para ele já ter esses dados assim que ele acessar e acabar facilitando o pedido. Tudo bem? Mas o cardápio em si, os itens e tudo mais, em geral vai ser tudo igual. Certo? Basicamente para isso que servem as tags de substituição. O cardápio eu sempre recomendo utilizar, nos demais vai de acordo com a necessidade, tá? Porque é o nome do cliente, o nome do robô e o nome do estabelecimento. Tá joia? Por fim, a gente vai ter aqui a questão da prioridade. Como que funciona isso? Vamos supor que você tem duas mensagens cadastradas que estão programadas para o mesmo dia e algum cliente ele se encaixa na condição de ambas, né? Mas como a gente tem aqui nas diretrizes de funcionamento, o cliente ele pode receber apenas uma mensagem por dia. Qual das duas que a plataforma deve utilizar para enviar para esse cliente? Aí que vem a questão da prioridade. A gente informa qual tem maior prioridade para o sistema saber qual ele deve disparar. Então vamos supor que eu tenho mais uma aqui, vamos cadastrar, né? Selecionar o bot, colocar aqui os dias, já vem por padrão como 7. Vou colocar para o mesmo horário, por exemplo, okay? Que eu havia definido na outra, 16 horas. Marcar todos os dias, colocar aqui mensagem de teste, colocar mensagem de teste 2, só para diferenciar. Não é necessário colocar um número aqui, só se você quiser testar mesmo, vou deixar em branco então. Salvo aqui a mensagem. E aí, feito isso, deixa eu só desabilitar ela também, para não começar a operar. O sistema vai saber que quando ele encontrar um determinado cliente que se encaixa na condição das duas mensagens, a que precisa ser priorizada naquele dia é a que está com o número 1 e assim por diante, né? Se a gente tivesse 3 mensagens, ele ia priorizar a de número 2 do que a número 3, tá certo? A gente pode pensar como o 1 sendo a primeira, o 2 sendo a segunda, tá? Então é basicamente para isso que funciona e aí a gente pode ordenar aqui através desse botão a mensagem com prioridade maior. Eu vou jogar aqui a segunda para cima, vou clicar em salvar listagem, a gente volta para a tela anterior e agora a mensagem que eu cadastrei depois, que está com o 2 aqui na frente, tem maior prioridade, está com o número 1, certo? Isso pode acontecer também caso você queira colocar condições diferentes para cada uma delas. Então, se aqui na mensagem 2 o cliente precisa estar há 30 dias sem pedir, a gente salva. A gente pode concordar que ele vai se encaixar nas duas mensagens, porque ele está há 30 dias sem pedir, mas ele também está há 7 dias sem pedir, que é a condição dela. Então o sistema vai tentar mandar a mensagem que indica que ele está há 30 dias e não há 7 dias. Tudo bem? No mais, qualquer outra dúvida que tenha ficado em relação a esse vídeo, qualquer outra diretriz de funcionamento que tenha sido ajustada, você pode consultar a gente, como eu havia comentado aqui no comecinho do vídeo, com o pessoal do suporte, com o gestor de conta, ou até na nossa central de ajuda que a gente vai sempre manter atualizada, tudo bem? Muito obrigado e boas vendas!